capítulo 7 de Mateus, versículo 24. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. Palavra do Senhor. A Áurea falou um pouco sobre esse vento, essa enchente que atinge a casa e que acaba levando a casa para a ruína. Ela falou, chamou de brechas, mas nós poderíamos chamar das ações externas que atacaram a casa e a casa não era sólida o suficiente para se sustentar. O que é que torna uma casa sólida? Colocar as palavras de Jesus em prática. E aí nós entramos num campo muito complicado, que é conhecer o que é que Jesus quer nos falar para os dias de hoje. Eu já falei isso muitas vezes, eu tinha um programa na Rádio Ingamar, chegou a ser um dos programas mais ouvidos da época, né? Que era um programa no final da tarde, eu tinha que ir todo dia para Marialva, e o programa era no seu lugar o que faria Jesus? Porque você está vivendo no século 21, você está vivendo nesse tempo, tinha celular no tempo de Jesus? Você não vai encontrar em lugar nenhum dizendo assim, não use desmedidamente o celular, não existia. No tempo de Jesus não diz uma porção de coisas que não seriam possíveis serem ditas. E mais do que isso, quando a gente olha e lê a Sagrada Escritura, nós ainda precisaríamos, para compreender e entender em que condição foi dito, em que situação São Paulo falou aquilo, em que momento aquilo foi dito lá pelo escritor do livro de Jó, como é que foi escrito a saída do Egito, tudo isso, ele envolve também uma questão literária. Por exemplo, tem um dos livros que muito famoso, quem me indicou foi o maior exegeta que o Brasil já teve, um dos maiores do mundo, Padre Caetano Tilesse. Quando eu estive com ele, ele já falecido, ele é considerado o maior de todos os exegetas que existiam. Um monge montou uma comunidade carismática aqui no Nordeste, e naquela época eu fui fazer um estudo com ele, né, porque ele estava muito preocupado com a teologia da libertação, que estava dando uma interpretação muito distorcida de uma porção de textos da Escritura. E aí fiquei amigo e acabei me tornando alguém que fazia os cursos dele por correspondência na época, né? Hoje seria por e-mail. E ele sempre dizia que uma das dificuldades é que as pessoas pegam a palavra de Deus às vezes e não percebem que ali tem um estilo literário. Quem escreveu, e eram poucos que escreviam, escreveram de acordo com a moda da época. A Áurea colocou bem, a moda, como as coisas viam, e aí você tem que conseguir tirar tudo isso para saber o que é que de verdade está sendo dito, o que é que Deus está falando nas Escrituras. Já os textos do capítulo 5, 6, 7 de Mateus, ou de Lucas, que falam das bem-aventuranças, é um discurso que você pode mergulhar ele em qualquer tradição, em qualquer significado literário, que ele vai se encaixar. As palavras de Jesus, elas conseguem se adaptar, você consegue perceber claramente aquilo, viva aquilo e você vai certamente para o céu. Essa é uma certeza absoluta. Mas eu estou falando que quando ele cita que é isso que faz a fundação da casa estar sólida, praticar as palavras de quem? De Jesus, de Moisés, de São Paulo, de São Pedro, de São Tiago, é as de Jesus mesmo, é essas palavras que criam fundação. As outras são interpretações daquilo que Jesus foi fazendo e também aquilo que o Antigo Testamento foi fazendo. E aí nesse ponto eu gosto de lembrar, por exemplo,
os anjos, eles têm uma participação no Antigo Testamento maior, no Novo Testamento eles têm algumas participações, a gente vai encontrar lá bastante, um pouco lá no livro de Judas, e vai encontrar lá no Evangelho com Gabriel, e vamos encontrar também ali com São Miguel, e praticamente mais nada. No século XII, é que a igreja estava fervendo com coisa angélica, fervendo. E aí é o que a gente tem até os dias de hoje, de um pouco de teologia angélica, que hoje em dia eles descartam dizendo que havia sido tudo mal interpretado, mas a igreja não, ela continua concordando com ela, e ela prefere, não é o único, mas prefere seguir mais ou menos São Tomás de Aquino, que a igreja considerou com ele com um título honorífico eclesiástico que significa doutor angélico. Por que chamou ele de doutor angélico? Não é porque ele era um anjo, mas porque ele foi quem se debruçou sobre a questão dos anjos, e foram discussões tremendas, principalmente entre ele, que era dominicano, eram as primeiras universidades que existiam na época, e as universidades franciscanas, aonde São Boaventura era o superior, e eles se discordavam e discutiam, e os alunos, não é? Porque aqui tem professor, sabe disso, você põe os alunos para estudar, né? Essa é a verdade. Então os alunos pesquisavam, estudavam, criavam os debates, eles na verdade coordenavam faziam salas, onde os alunos vinham, e aí batiam boca, né? Ficavam debatendo aqueles assuntos, e os anjos eram o máximo, né? Por exemplo, tem um anjo famoso no povo que gosta de seguir coisas de anjo e que desviam muito das histórias, mas que ele é famoso porque ele não tem na Bíblia, mas ele tem no Talmud judaico, ele tem, que é o Metraton, diz que é o serafim superior a todos, né? Existe. Está na tradição judaica. A tradição judaica é importante? Claro, a gente considera que a revelação da tradição judaica, ela sedimentou o cristianismo, quer dizer, os valores que foram criados no judaísmo é que criaram e evoluíram a chegar aos valores do cristianismo. Agora, tem gente que está voltando atrás e quer viver os valores do judaísmo, então não teve evolução, e nesse ponto a hora foi muito clara, você tem que ir para frente, a evolução é Jesus Cristo. A gente segue Jesus. Aliás, se eu seguir o judaísmo, nós estamos tudo condenados, porque a gente teria que nascer judeu ou nascer em Israel. Nós não tivemos nenhuma dessas duas coisas, nós estamos no inferno. E eles não queriam que pregasse para ninguém. E os prosélitos, que eram aqueles que estavam em volta, eles eram pessoas que eles consideravam importantes por poderem gostar deles. Mas não iam entrar no céu não, porque só entrava no céu judeu mesmo. Só eles que valiam. Até hoje é assim. Não é? Então a gente tem que imaginar que para nós cristãos, Jesus foi muito claro. Ele não saiu de Israel, mas falou e criou o que os verdadeiros filhos de Deus. Por isso que Jesus não é aceito. Ele está dizendo que não é eles que vão ser salvos, que nós vamos todo mundo que seguir ele, que seguir a sua mensagem e que passar pelo seu sangue pode ser perdoado os seus pecados e ser salvo. Isso é terrível, escapa da minha religião. Os indianos também, não é? A religião deles lá, que é a principal, que é de castas, se você não nasceu lá, não adianta você botar um negocinho na testa que você achou bonito, arrumar o cabelo e vestir a roupa, que você não vai virar hindu. Você não vai fazer parte de casta nenhuma, você não vai chegar lá nos reinos, você não vai chegar no nirvana, você não vai desaparecer e entrar no Deus e se tornar Deus com Deus. Não vai acontecer, nem que você acreditar nessa religião, porque você não nasceu lá. Então, às vezes eu fico vendo as pessoas falar de religião, eu falo, puxa vida, eles vão ler um pouquinho pelo menos do que eles estão seguindo, né? Varia diferença danada. O cristianismo já não, ele cria exatamente esta realidade. Você vai fazer parte do novo Israel, você é a nova Jerusalém, nós somos a igreja, os filhos de Deus. No século XII, começou-se a estudar muito essa questão angélica. E aí eles dividiram São Tomás de Aquino dividiu em 3 hierarquias. Mas tinha muita coisa complicada. Por exemplo, São Tomás de Aquino diz que os anjos não tomam corpo, que eles não ficam num corpo, eles são só seres espirituais, né, que são everternos, porque eles não são eternos, eles não existiam, foram criados, então eles não são eternos, mas como eles não morrem, não é, tem esse texto, eles continuam existindo.
foram criados por Deus, vão continuar existindo. Então os demônios estão lá existindo. E eles estão lá para atacar-nos e os anjos criados para servir a Deus. E aí ele considera que nenhum anjo é igual ao outro. Eles fazem parte de hierarquias, eles fazem parte de coros dentro das hierarquias. São Tomás divide em 3 hierarquias de 3 coros. E esses coros e essas hierarquias são, digamos assim, tem milhares de anjos. Na visão dele, mais anjo que gente. Mais anjo que gente. E que estes anjos, cada um deles é individualmente distinto a partir da virtude que Deus lhe dá. Então, cada anjo tem uma missão única para fazer de acordo com aquilo que ele recebeu de Deus. E aí, estes anjos estão para formar aquilo que é o mundo invisível. E existe o mundo invisível, e o mundo de hoje está cada vez mais longe do mundo invisível e acaba refém do mundo invisível, porque Satanás tem agido no mundo invisível e criado suas forças. A Áurea deu um exemplo aqui daquela falou do barzinho lá, mas eu posso citar para vocês inúmeras vezes como eles têm ocupado cada vez mais espaços no mundo inteiro e com vários instrumentos. Né? Porque eles não precisam usar um tipo de religião, por exemplo, a religião voodoo, que é essa religião que ataca muito nós aqui no mundo espiritual, é a religião voodoo, a religião que veio lá do Haiti, que as pessoas vão fazer seus trabalhos, suas feitiçarias. Mas tem um monte de tipo de diferente, de feitiçaria diferente, de ação diferente no maligno, que ele vai encontrando aonde é mais fácil. Qual é a cultura que tem? Tem uma cultura que não vai aceitar isso, mas vai aceitar aquilo. E aí ele lança essa superstição para construir isso. Nosso povo é muito supersticioso, né? Então é muito mais fácil ainda. Né, esperar uma coisa mágica do que esperar uma ação divina. Mas tudo isso para a gente é importante no seguinte sentido: o que me protege é eu viver o que Jesus ensinou, as suas coisas, e me colocar debaixo de Jesus e ir retirando e tomando cuidado com o vento, com as tempestades, com tudo aquilo que derruba a minha casa. E olha, eu faço um exercício que é um exercício meio louco, né? Não é exercício de gente de cabeça boa, não. Eu fico pensando todas as coisas ruins que pode acontecer comigo, sabe? Para mim ficar tentando me preparar para todo tipo de coisa ruim que pode acontecer. Não é tudo. Se acontecer tal coisa, se acontecer tal coisa, fazendo assim. Mas elas sempre me surpreendem. Não é? A gente sempre cai no que aquilo que a gente não espera. Por quê? Porque o diabo está trabalhando, ele também sabe disso. E eu também me alegro, porque Deus também, sempre com a sua imensa criatividade do Espírito, faz coisas inesperadas para a gente. Mas é isso que o diabo faz, ele está sempre procurando um jeito de criar uma forma de balançar as estruturas da sua casa. Porque a hora que ele se te desestabiliza, ele tira a gente do foco de Jesus, do foco de viver o Evangelho, de viver aquilo que Jesus nos falou do amor dele e de estarmos diante de Jesus. Uma coisa muito simples tem muita coisa que nos incomoda e que não incomoda Jesus. Por exemplo, como nós somos únicos, a nossa personalidade tem coisas que incomodam às vezes as pessoas. Mas Jesus não se incomoda, porque é o teu jeito e o outro é diferente, e isso não é pecado. Para o outro pode, como ele se ofende, ele pode até considerar isso um pecado, mas não é pecado. Vou dar um exemplo para você. Às vezes eu convivo com gente que eu estou falando, a pessoa fala, dá para falar mais baixo? Né? Quer dizer, eu estou fazendo uma coisa e fala do jeito, parece que eu fiz um desastre. As pessoas vão olhar, vão achar que você está brigando. Não acontece isso? Pois eu não sou descendente de italiano, mas vai lá na casa da italianada, ver se você consegue ouvir. E aquela conversa que você não sabe, que às vezes você olha e fala assim, não tem ninguém conversando com ninguém, está todo mundo só falando. Ninguém escuta, né? Um está falando isso, outro falando aquilo, lá, e falando, ninguém sabe o que está acontecendo. Tem hora que você fala assim, dá para a gente fazer um assunto só? Não é? Pois e daí isso? Isso é pecado? Isso é contra o Evangelho? Não, é o jeito que nós temos, e isso eu dei um exemplo, eu dar um monte de exemplo, não é que as pessoas se incomodam. Eu estava num evento de um prêmio e encontrei um amigo meu que recebeu lá o prêmio,
ele fez engenharia comigo, e ele assim, foi o primeiro lugar no vestibular, era um cara gênio. Mas depois, para sair da faculdade, nós tivemos que carregar ele, porque senão ele não saía, não terminava, né? Aí ele falou, nossa, se vocês não ajudam fazendo botando meu nome naqueles trabalhos, eu não tinha formado, né? E ele se tornou lá um grande empresário, na área dele ele é uma sumidade. Aí no jantar, né, eu precisava de voto, fui visitando as mesas, aí cheguei na mesa dele, ele com a família, comentar, ele falou, Sidney, descobri o que eu sou. Eu falei, o que você é? Ele falou, sou autista. Aí ele falei, de onde você concluiu isso? Ele falou, eu sou autista, porque eu não gosto das pessoas, minha família sofria, agora que eu já reconheci que eu sou, aí eu fico lá com a minha máquina, né, que ele fez uma oficina, ganhou muito dinheiro, fez uma oficina para ele ficar fazendo os divertimentos dele lá, as coisas dele, as facas, os não sei o quê. Aí ele falou assim, agora que o meu diagnóstico todo mundo já compreende, nós estamos vivendo bem aqui em casa, né? Porque, ele, provavelmente, eu não sei, eu estudei com ele, mas não dá para saber, provavelmente ele é uma pessoa que gosta de não se relacionar, que não tem, né? Então ele era um gênio e ao mesmo tempo uma pessoa que não conseguia fazer nada que fosse com os outros. Então, isso é pecado? Mas incomoda. Deve ter causado feridas também, não deve? Então a gente precisa tomar cuidado com o que é que para Deus isso é diferente e o que é a gente que precisa acolher e aceitar as pessoas como Deus nos aceita. O que é que derruba a minha casa e o que não derruba a minha casa? Vocês estão conseguindo pensar no que eu estou falando? Olhando para isso? Só para falar um pouquinho dos anjos, vou fazer aqui, Áurea, uma correçãozinha. Aqui é onde ela colocou serafins, querubins e esse bicho aqui que eu não sei o que é. Vocês coloquem tronos. A primeira hierarquia, ela é formada por serafins, querubins e os tronos. Esta é a primeira hierarquia, são esses 3 coros angélicos. Eles, segundo São Tomás de Aquino, não se relacionam com as pessoas, eles bebem diretamente do conhecimento de Deus e comandam e fazem e cuidam das questões do fim. Que fim? Que fim será? As questões do fim. Estes anjos, eles estão preocupados com a providência de Deus, como todas as coisas caminharão para o seu término, o seu fim maior, o último dia, a consumação, que eu não sei nem se é a consumação de nós aqui, ou se ela ainda continuará por lá no céu, não sei como vai funcionar nada. Eles estão nessa vibe, vamos dizer assim. Então, dificilmente eles estão assim olhando o que vai acontecer com a Ucrânia, ou então com a casa do Moacir. Eles estão olhando dentro do amor infinito de Deus, como todas as coisas serão encaminhadas para chegarem ao final do plano de Deus. E aí eles atuam numa ação muito maior do que a gente consegue enxergar. Coisas que a gente pode não perceber, mas que atrapalhariam que milhares pudessem chegar ao céu. E assim, eles na sua ordem, existem milhares de serafins, milhares de querubins, milhares de tronos, não é um só, não é? São hierarquias e são coros, então são formados de muitos anjos que fazem essa visão. A segunda hierarquia, que eu fiz questão de escrever aqui, que é as dominações, virtudes e os poderes, elas tratam das questões do universo. Do universo. Quer dizer, aquilo que acontece com a economia, tem anjos destes cuidando e trabalhando para que a vontade de Deus vá acontecendo. Por exemplo, o que a gente chama de potestades, que eu até fiz questão de falar, dominações, virtudes e potestades. As potestades, falei poderes, né? Potestades, elas são para o combate espiritual, para o combate contra o maligno, combate no mundo espiritual contra Satanás. Eles se dedicam a isso, as potestades atuam na defesa dos
filhos de Deus, mas no combate espiritual. É lá que elas estão. Eu até fiz questão de colocar aqui, ó, uma coisa. As dominações comanda e determina o que fazer, porque os serafins, querubins e tronos, eles estão no amor, no plano de Deus para chegar ao fim. Então quem que faz as coisas? As dominações determinam o que fazer, as virtudes executam na natureza física, quer dizer, aquilo que é preciso acontecer. Nós estamos vivendo uma convulsão da natureza, uma convulsão climática, uma convulsão das coisas. Quem que atua nessa hora? Quem inspira as melhores saídas? Quem ajuda as soluções? E nas questões físicas, por exemplo, nós tivemos uma pandemia que matou milhares de pessoas, podia ter matado quanto? Podia ter matado muito mais. Da onde veio uma inteligência de resolver, pegar uma técnica que não estava mais tão forte para criar alguma coisa que pudesse solucionar, aceitar que as pessoas, sei lá quais soluções, não sei, eu estou dizendo sem querer, mas dizer que isso foi uma ação de um anjo, mas os anjos atuam nessa camada. A camada, por exemplo, comida, vai faltar comida no mundo? É provável. Então quem é que inspira soluções novas, jeito novo de resolver? Não é? Esses tempos falou, vai lá, vai plantar arroz na água salgada, porque os maiores produtores de arroz estão com os lençóis freáticos contaminados com água salgada, o arroz não aguenta. Quem que arranja essas soluções? Soluções são de natureza física. Tem anjos de Deus trabalhando para estas coisas. E mais, gente, eu achei tão interessante que, por exemplo, os principados, eles cuidam do governo das nações. São os anjos. Então, a gente vê o Brasil, o cara fala, o brasileiro é duro, o Brasil é não sei o que, mas quanto tempo a gente pegou para fazer campanhas com os principados para saber o que nós podemos fazer para melhorar o Brasil? O que nós podemos fazer para que aqueles que governam em municípios, estados, nações, sejam diferentes? Mas não faz nada, depois a consequência é para todo mundo. Não é mesmo? Aí entra um louco não sei da onde, um outro louco não sei da onde, um louco não sei aqui, um ladrão não sei mais aonde, eu não sei, como é que você resolve? Ninguém fez nada. Então, quem é que vai fazer combate, gente? Quem é que vai pegar e trabalhar para que os anjos possam agir? É Deus, e depende de quem? De nós, gente. Por isso que a nossa mensagem, de conseguir ir descobrindo quanto que nós estamos sendo alertados para isso. Os arcanjos, por exemplo, olha que interessante, eu sempre achei que os arcanjos era algo que a gente tinha um contato, a gente fala do Gabriel, do Rafael, de tudo isso. Mas os arcanjos, eles cuidam de pessoas que vão fazer diferença. Por exemplo, tem um arcanjo com o Papa. Deve ter dezenas de arcanjos diabólicos lá, mas tem arcanjos cuidando de quem pode fazer diferença positiva, porque o diabo já dominou a maioria desses pontos. Quem é que pode fazer diferença positiva? Eu não sei, mas tem alguém lá que precisa, o arcanjo. Mas tudo que acontece no mundo espiritual tem que ter uma movimentação no mundo físico. Então depende muito das nossas orações para que tudo isso aconteça. E os anjos são o pau para toda a obra, eles que nos ajudam todas as pessoas, eles são os enviados, os que estão o tempo todo nesse trabalho. Então, enquanto as potestades estão no combate, os principados estão vendo o que vão fazer, os arcanjos estão cuidando de casos específicos. Percebe que há uma organização? E aí eu pergunto, se Deus, que domina tudo, cria uma organização, se nós queremos cuidar das nossas coisas, da nossa casa, nós precisamos ter um mínimo de organização. Então, quando eu encontro alguém que fala assim, eu não consigo rezar em horário nenhum, eu falo, claro, está desorganizado. Quem não tem organização não vai conseguir resolver esse problema. Você tem que dar um jeito de se organizar, não sei como é que você vai se organizar, cada um que se vire. Peça para o anjo te ajudar, a te inspirar, para criar um mínimo de organização. Um mínimo que dê tempo para você ler o Evangelho para saber o que Jesus quer que faça para a tua fundação estar bem firmada em rocha firme. Sabe? Então nós precisamos de ter esse mínimo de
organização para podermos usar o que Deus nos concede. E se Ele organiza as coisas no mundo espiritual, e aí entra um ponto tremendamente importante, não é que o mundo espiritual existe, a negação dele nos joga no mundo físico, e no mundo físico, um mundo onde só há pessoas, certamente nós vamos lutar com armas e fazermos guerras desnecessárias, porque o problema não está ali. Quanto tempo você gasta tratando de um problema errado? Então a gente gasta muita energia com problemas errados, vocês já perceberam isso? E quando a gente está muito perdido, a gente ataca para todo lado. Vai fazer o quê? Nós precisamos tentar ajudar, não é? Você não está errado em fazer isso. Mas o melhor caminho é gastar tempo para que Deus nos inspire, nos envie, o seu anjo que nos fale, o seu Espírito Santo que nos conduza para tomar decisões que vão ser eficazes. Eficazes. Esses tempos eu estava lendo lá sobre Fátima, e teve ali antes de Fátima toda aquela questão da Europa, das guerras, e aquela questão de Portugal com Bonaparte, né, se ele cedia, não cedia, porque Portugal tem o mar e era uma condição para conquistar o mundo naquela época. E aí me veio um negócio na cabeça, eu falei, puta, mas de onde veio o dinheiro? Porque ninguém ganha o mundo sem dinheiro, né? Como é que eu pago tropa, tiro todo meu país para de trabalhar, para de produzir, produz só coisas de guerra, que quem fica é o governo, mas o governo tem que pagar, as pessoas vão comer. Mas daí vai o soldado, ele tem que dar comida para o soldado, ele tem que pagar o soldado também, como é que vai fazer isso? Então, sem o dinheiro, a guerra não existe. Não é verdade? Alguma coisa tem que vir, não tem jeito. Como é que faz? Eu fiquei pensando, de onde vinha dinheiro, resolvi pesquisar, coisa de besta, não tinha nem razão. Aí pesquisei, aí eles tinham conseguido muito dinheiro, a França naquele momento, porque tinha vendido a parte deles para os Estados Unidos, aquela parte da Louisiana, aquela parte toda que fica ali, que tem nomes franceses, vocês já perceberam, tem uma parte da americana e nome francês, então era da França. Eles venderam, para os Estados Unidos foi bom porque eles sabiam que aquilo tinha valor, para a França não tinha valor coisa nenhuma, que ele ia ficar cuidando de uma terra lá no meio de um país inteiro, e aí eles tinham dinheiro para poder ficar com a potência, que eles gastaram tudo em guerra, o demônio os inspirou bem a perder tudo, né? Inspirou bem a perder tudo, porque gastou tudo em guerra, até que o mundo inteiro se virou contra eles, e eles acabaram, depois de ganhar muito, começaram a perder de novo os países que eles tinham conquistado. O diabo faz esse trabalho, fazer as pessoas gastarem energia no lugar errado. Mas Deus pode nos inspirar a descobrir os caminhos melhores para podermos fazer as batalhas que nós precisamos, inclusive para a igreja. Inclusive para a igreja. Nós temos encontrado hoje o quê? O islamismo não é de todo ruim, porque pelo menos ele prega que há um só Deus. Mas ele nega completamente Jesus Cristo como Salvador, não é mesmo? Ora, se eu faço eles crescerem, eu diminuo aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. Aceitam Jesus como qualquer profeta, como inteligente, mas não como Salvador. Então nós estamos vendo um crescimento de muitas religiões que não aceitam Jesus. Nós as respeitamos porque todo lado espiritual do ser humano é melhor do que o ser humano sem nada espiritual, a não ser quando é maligno. E todo lado espiritual dá pelo menos alguns valores, e porque as pessoas são livres e Deus escolheu deixá-las livres. Mas nós somos cristãos e sabemos que se não for Jesus transformando vidas e fazendo com que nós sejamos salvos, a coisa não vai para o bem. Não vai para o bem. Escolha um país aí, desses que tem maioria dessas outras religiões, que vive procurando fazer o bem da maioria. Nos nossos também não, que é cristão, mas pelo menos a gente tem um pouco dessa força para poder fazer. Pensem nisso. Pensem como nós precisamos fazer a mensagem e o combate espiritual. Isso é fundamental.
Que bom a gente conhecer um pouco dos anjos, mas teoria não vai resolver. A gente tem que fazer a batalha certa, a batalha que nós precisamos. Deus nos deu esta ajuda adequada. Mas a casa, nós é quem temos que fincar na rocha e temos que distinguir os inimigos que vêm contra ela. Que enchente é essa? Que vento é esse que tem vindo sobre a minha casa, para que eu possa saber como entrar nesta batalha, no mundo espiritual e no mundo físico também, porque eu tenho que viver essas palavras para poder ficar sólido. Amém? Pai querido, nós queremos te pedir, dá-nos discernimento dos Espíritos. Dá-nos, Senhor, gastar tempo te escutando e solidificando as nossas estacas em rocha firme, para que possamos resistir aos dias maus e mantermos-nos inabaláveis no cumprimento de nosso dever, como diz a carta aos Efésios. Reveste a nossa cintura, dá-nos a tua palavra, Senhor, como espada, e o teu Espírito, Senhor. Dá-nos o teu escudo, para que possamos saber proteger e saber combater. Te pedimos, Pai amado, isso em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.